Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, direto do aeroporto de Buenos Aires, na Argentina. Daqui a pouquinho embarcando de volta ao Brasil, depois da vitória heróica e histórica do Grêmio. O tricolor conseguiu, mesmo com um jogador a menos, vencer o Estudiantes com os garotos e agora está mais vivo do que nunca e confiante na Copa Libertadores da América. Neste conteúdo nós vamos falar sobre a possibilidade de Daverson ser reforço do Grêmio. O atacante que foi afastado do Cuiabá pode vir para o tricolor. Nós vamos falar sobre isso e também sobre o atacante do Grêmio, que foi importante na vitória e que pode deixar o clube. E ainda o grave problema resolvido pelo técnico Renato Portaluppi. É tudo isso e muito mais depois da vinheta. Maravilha, pessoal. Antes de tudo, peço que vocês deixem o like no vídeo, fundamental para que esse conteúdo seja entregue a mais gremistas. Se inscreve no canal, me ajude a chegar à marca dos 20 mil inscritos. Também ative as notificações e a tua opinião, ela é muito importante aqui nos comentários. João Lara Pneus é o lugar certo para tu fazer a troca dos pneus do teu carro e rodar com mais segurança. João Lara Pneus. O Grêmio venceu o Estudiantes, vocês acompanharam, uma vitória heróica que realmente dá um outro ânimo, uma outra confiança ao Grêmio. Se antes, muito perto da eliminação, uma vitória como essa é daquelas que é lembrada nas grandes campanhas de títulos. Quem sabe o Grêmio possa conseguir o tetracampeonato. É verdade que precisa se reforçar, mas um problema parece ter sido resolvido, solucionado pelo técnico Renato Portaluppi e algo que vinha preocupando bastante o torcedor gremista. Estou falando das falhas defensivas, de uma defesa que vazava em praticamente todos os jogos. Um Grêmio instável defensivamente por vários aspectos. Sim, aspectos individuais também, mas muito por conta de um espaçamento entre as linhas, um meio-campo que não dava proteção suficiente, um Grêmio que em muitos momentos parecia ser ofensivo de forma demasiada e esquecia de se defender. O Grêmio sempre levava gols, ou quase sempre, e quando não conseguia fazer, quando o ataque não funcionava, não conseguia vencer os jogos. Pois o Grêmio parece ter corrigido isso através do técnico Renato Portaluppi, que sem dúvida alguma, como falamos no vídeo anterior, foi o principal responsável pela vitória do Grêmio. A leitura, a estratégia do Renato levaram o Grêmio a vencer o Estudiantes. Um tricolor que começou o jogo entendendo a necessidade de enfrentamento físico, de disputa muito forte nesse sentido e que colocou os meninos para correr. A velocidade dos garotos contra um time um pouco mais veterano do Estudiantes. Bom, Renato resolveu também, e aí não estou falando especificamente do jogo contra o Estudiantes, o problema da defesa. O Grêmio mais uma vez não foi vazado, assim como na vitória contra o Cuiabá e também na vitória contra o Atlético Paranaense. São 3 jogos em sequência que o Grêmio não leva gols. E a gente vê mais do que o número, a gente vê a atuação. Um Grêmio que realmente está se defendendo muito melhor e isso é muito importante, ainda mais numa Copa. Se tu não leva gol, tu ganha de 1-0, tu faz uma vantagem, tu defende bem fora de casa e assim tu vai avançando. Problema que parece estar sendo resolvido pelo Renato, claro, com a qualidade do Pedro Jeromel e do Walter Kahneman, que é uma qualidade indiscutível, mas o próprio Rodrigo Eli talvez tenha entrado tendo boas situações no jogo. É verdade que ele toma um drible, né? Quase sai o gol, o Marquezinho salvou, e o Grêmio ainda, obviamente, precisa de reforços no meio do ano para a defesa. Mas não estamos falando aqui nesse conteúdo das individualidades. Certamente o Grêmio precisa ainda sim de pelo menos 2 zagueiros qualificados. Estamos falando de sistema de jogo, de aproximação, de organização, e isso tem que ser bastante comemorado, sem dúvida alguma. E o Marquezinho, gente, ele parece estar se firmando, ganhando confiança, é importante. Goleiro experiente que foi contratado para ser titular do Grêmio. Vamos falar sobre o jogador que pode sair e que foi importante na vitória. E também sobre Daverson, ele pode ser reforço do Grêmio. Mas antes eu quero dar o recado da KTO. KTO.com é onde a diversão acontece, é o lugar certo para tu se divertir apostando nos teus conhecimentos de futebol. KTO.com no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, Sul-Americana, campeonatos pela Europa e, claro, também outros esportes. Tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito utilizando o cupom Soares. KTO.com. Gente, olha só,
o Grêmio pode perder um jogador que foi importante na vitória contra o Estudiantes, para muitos surpreendentemente importante. Estou falando do atacante Everton Galdino. Sim, porque ele esteve na lista de saídas, muito por conta da relação que não é das melhores com a torcida, recebeu o contato do futebol dos Estados Unidos e também do futebol mexicano, mas esse é um jogador que agrada e muito o técnico Renato Portaluppi. Tanto é que foi titular nos 2 últimos jogos do Grêmio na Libertadores. Não somente na vitória contra o Estudiantes, mas também na derrota contra o Huachipato. Ele atuou durante os primeiros 45 minutos. O que eu tenho de informação a respeito do Everton Galdino no Grêmio é o seguinte: pelo Renato, ele não será negociado. Renato gosta e entende que esse é um jogador útil para alguns determinados modelos de jogo, como foi a necessidade diante do Estudiantes. Um atacante forte, que consegue sustentar o marcador, que tem uma boa leitura de jogo, principalmente no sentido tático e de marcação, e que tem uma boa finalização de fora da área. Renato não acha que Galdino seja um jogador para ser titular do Grêmio, até porque quem deve ocupar o espaço pela direita é o Edenilson. Mas o Galdino, segundo o Renato, é um jogador que será útil sim na campanha da Libertadores. Assim como o Jael foi em 2017, outros jogadores também, que não eram titulares, mas que foram importantes em alguns momentos, são opções que o Renato valoriza bastante. O Renato não quer a saída do Galdino, mas ele pode sair por conta da relação com a torcida e principalmente por conta desses interesses. Claro que tudo vai depender da efetiva proposta que vai chegar. Se vai agradar o Grêmio, que não vai liberar o jogador de graça. Para liberar Galdino, o Grêmio vai querer uma compensação. E também, claro, propostas que agradem o próprio jogador. Essa é a situação do Everton Galdino, escolhido pelo Renato por conta dessas características que citei, né? O Renato gosta muito desse jogador. Bom, e o Daverson, gente, ele pode jogar no Grêmio? Vocês acham que seria um bom reforço? Deixa a tua opinião aqui se vocês acham que o Daverson acrescentaria. A informação é a seguinte: para quem não está acompanhando, o Daverson foi afastado no Cuiabá. Ele, inclusive, nem viajou a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, né, na vitória do Tricolor contra o Cuiabá, porque existe uma diferença lá em relação à parte até mesmo de relação. O que foi me dito, colegas que acompanham mais de perto o Cuiabá, é que o problema está também relacionado à não renovação de contrato. O vínculo do Daverson com o Cuiabá vai somente até dezembro deste ano e eles não chegaram num acordo para renovar. E mais do que isso, a informação é que o Daverson tem um acerto apalavrado com outro clube brasileiro para, a partir de julho, assinar um pré-contrato e no final do ano sair de graça. Isso teria incomodado muito o presidente, todos os dirigentes do Cuiabá, entendendo que o jogador com contrato não poderia fazer esse acerto, até porque nem está no prazo ainda de assinar um pré-contrato. Por isso ele foi afastado e gerou um incômodo muito grande por lá. E o Grêmio? O Grêmio tem interesse? A informação que eu tenho é que o Renato tem interesse. O Renato gosta muito do Daverson, acha que é um centroavante com uma característica bastante interessante. Brigador de área, bom cabeceador, oportunista e experiente. Foi campeão da Libertadores fazendo gol na final, né, quando ainda jogava no Palmeiras, tem rodagem no futebol europeu. O Renato acha que o Daverson seria muito útil. O fato é que não tem como tirar o Daverson do Cuiabá de forma antecipada, pelo menos pelos valores que o Cuiabá pede no momento, cerca de 20 milhões de reais. Teria o Grêmio que aguardar para firmar um pré-contrato e pegar o jogador de graça no final do ano, e aí seria um reforço para a próxima temporada. Bom, tem um clube que ele tem acerto, a informação que vem de Cuiabá é essa, mas o Grêmio aqui não confirma que seja esse clube. Conversei com algumas pessoas do Grêmio que me garantem que não existe acerto em relação a Grêmio e Daverson e que ele é sim considerado um jogador interessante não só pelo Renato, mas que o Grêmio faria algum tipo de movimento somente mais perto do final do ano, até porque a ideia do Grêmio é sim contratar um atacante no meio da temporada, mas um atacante que tenha um perfil diferente. O Grêmio quer um jogador mais valorizado, inclusive pretende investir nisso, quem sabe até mesmo com a ajuda do investidor, né, o Celso Rigo. Gostou do conteúdo? Deixa o teu like, te inscreve no canal, me ajude a chegar à marca dos 20 mil inscritos. Também ative as notificações, a tua opinião é muito importante aqui nos comentários. KTO.com, onde a diversão acontece. João Lara Pneus, um grande abraço e até o próximo conteúdo.